Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Zilane, e hoje venho falar de um assunto chamado conexões. Mas antes da gente entrar nesse tópico, eu quero pedir para vocês, caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscrever aqui embaixo. Vai ter um botãozinho chamado inscrever-se. Se ele tiver vermelhinho escrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Se ele tiver em branco escrito inscrito, é porque você está inscrito. Então, e logo do lado tem o sininho para as notificações, para você não precisar ficar procurando. Será que ele lançou vídeo? Será que não lançou? Você vai ter lá e ele vai te mandar um avisozinho bem pequenininho assim no seu YouTube. Toda vez que sair um vídeo meu, você vai ter lá, vai estar nas suas notificações. E e deixa o seu joinha para cima se você deixar, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, e compartilha se você quiser que outras pessoas vejam. Isso ajuda muito no crescimento do canal. É sério, o YouTube ele percebe, curtiram esse vídeo, comentaram aqui, compartilharam aqui nas X primeiras horas. Então o YouTube olha e acha que o nosso conteúdo é relevante, então ele dá mais visibilidade para o canal e faz a gente chegar em mais gente, ok? Então, galera, vamos lá. Hoje vocês vão notar que a gente vai ter uma pequena diferença no nosso formato. Por quê? Eu vou misturar o nosso tema com algumas referências da cultura geek, seja de séries, filmes, jogos, animes, mas tudo conectado naquilo que a gente quer falar, ok? Então, hoje eu quero falar de conexões, de conectividade e interconectividade. Quando eu falo disso, as primeiras coisas que eu penso são em todos os animes e filmes e coisas que a gente tem, é, tanto a teoria do caos quanto o que é o efeito borboleta e aquela coisa de destino, né, que a gente coloca em algumas séries, em algumas histórias até mais antigas, tipo Rei Arthur, tipo profecias, tipo até a mitologia nórdica com os Vikings, né, com o Ragnarok, aquele fim dos deuses que está predestinado a acontecer para eles se renovarem e nascer uma nova era, né? Então, então, quando eu penso em conectividade, eu penso em como todas as ações e reações estão interconectadas. Todos nós somos ligados a uma cadeia de eventos. E falando de conexões, eu também não posso deixar de falar das imensas conexões que eu formei desde o final do ano passado. A gente teve um evento virtual no final do ano que foi a Comic Con Experience World, né, a CCXP Worlds, que foi uma Comic Con completamente virtual, foi até de acesso gratuito, mas só quem tivesse algum plano pago, seja dos mais baratos, seja o mais caro, teria acesso à versão, a FanCam, né? Que era onde você entra pelo Zoom e você ia ter interação com várias pessoas e tudo mais. Inclusive, foi uma parte que os vídeos não travaram e foi uma parte suave. Foi a melhor coisa do evento, foi ter a FanCam. Principalmente pelas interações entre as pessoas que lá estavam. E eu posso dizer que agora, inclusive, a gente está na era das conexões. Porque muitas dessas pessoas que eu conheci, eu formei laços, assim, sabe, de conversar de tudo, e falar, e debater ideias, e ver memórias, e ver coisas que a gente é conectado, sabe? Que a gente conviveu nos mesmos lugares, foi para os mesmos lugares, ou conheceu as mesmas séries, os mesmos filmes, mesmos desenhos, em lugares completamente diferentes. Então a gente, mesmo sem estar perto, a gente estava conectado. Os mesmos interesses, os mesmos gostos, as mesmas personalidades e coisas desse tipo. Então, assim, você pode ver essa galera em vários dos nossos conteúdos novos, como o nosso Geekcast, que eu vou deixar a playlist aqui no final do vídeo, e, e o nosso futuro Geek Tour, que vai chegar agora no final desse mês. Teremos a primeira edição, vai ser publicada. Foi gravada agora no Rio Grande do Sul, tá? Então, falando sobre o Rio Grande do Sul e como é ser nerd, ser geek lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente está numa era de conexões, uma era em que eu conheci essas pessoas ali no início de dezembro, e hoje eu estou no início de janeiro, e muitos deles eu já considero parte da minha família, sabe? É um grupo que a gente está sempre muito ativo, sempre conversando, sempre trazendo assuntos, interagindo e tudo mais. Então, para vocês verem que mesmo nessa questão da pandemia, a gente pode criar conexões e criar laços verdadeiros. E até com pessoas que sejam pessoas que concordam, discordam ou que têm pontos de vista diferentes, nem 100% concordantes,
ou discordantes dos nossos. Então, assim, eu não podia deixar de falar desse grupo da CCXP quando eu falo de conexões, porque foi uma grande conexão que eu formei desse final de ano para cá. E para mim assim foi algo que revolucionou a minha vida, que me deu um up assim imenso de ânimo, de vontade, de gosto de fazer as coisas. E eu acho que todo mundo formou algum laço novo, alguma nova conexão e alguma nova, seja interna ou externa, seja uma conexão com um lado seu que você não lembrava que tinha ou nem sabia que tinha, seja com outras pessoas por meios virtuais no meio dessa pandemia. Por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo vídeo no YouTube. Eu vou falar um pouco da minha história, então, para trazer vocês para esse mundo. Eu tive muitas coisas quando eu era pequeno, né? Quer dizer, eu não tive muitas coisas, mas quando eu era pequeno, eu tive acesso a esse mundo através de fitas e locadora e essas coisas. E eram principalmente coisas japonesas, tipo Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, essas coisas. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, pela primeira vez com uns 4 a 6 anos, eu comecei a pegar aquela era de ouro da Rede Manchete, que passava Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon. Nossa, tinha muita coisa e era uma época fantástica para ser uma criança no nosso país. E além disso, eu ainda era fã de brincar em pracinha, todas essas coisas, né? Mas eu lembro que nessa época eu era muito conectado a esse mundo, porém eu não era muito conectado a pessoas. Porque de 1 aos 4 anos eu vivia no Rio Grande do Sul, depois eu voltei para o Rio de Janeiro dos 4 aos 6 anos, depois eu voltei com 6 para 7 anos para o Rio Grande do Sul de novo, então eu não tive tempo de conectar e de fazer laços e coisas desse tipo, né? Então, meus laços mais profundos eram com a minha família, né? Com meu primo, que também era interessado nesse tipo de cultura. Aí a gente sempre fazia as brincadeiras, e aí, não, eu sou o personagem tal, não, mas eu que sou o personagem tal, e aí a gente fazia as lutinhas e essas coisas, né? E era muito conectado nesse negócio da imaginação, né? A gente fazia desenhos, várias coisas. E o que aconteceu? Depois de tudo isso, desse tempo que passou, etc e tal, quando eu voltei para o Rio de Janeiro foi que eu comecei a fazer minhas conexões mesmo. Que foi... Olha que coisa louca, né? Um belo dia, em 1999, em dezembro de 1999, pouco antes do meu aniversário, que é dia 20, a minha tia bisavó, que foi uma pessoa que participou muito da minha criação, ela me levou para ver Pokémon, o filme, Mewtwo Contra-Ataca, né, em 1999, o primeiro filme de Pokémon que saiu no cinema. E quando eu fui ver esse filme, eu lembro que... Eu acho que foi na época que o Botafogo Praia Shopping tinha acabado de abrir, uma coisa dessa. Eu lembro que eu fui no shopping, vi esse filme, e na cadeira do lado da nossa, tava tipo a minha tia bisavó, eu, aí tinha um outro rapaz, um outro moleque, tipo, eu tinha 9 para eu ia fazer 10 anos na semana seguinte, e esse outro moleque tinha acho que 11 anos. E a mãe dele. E aí ele começou a falar, não sei o quê, porque ele achava que ia ser um missigno e que ia ser uma coisa a ver com o jogo e tal. E a gente conversou, aí trocou número e tudo mais, e eu fiz o primeiro amigo de verdade da minha vida inteira. E por que isso tem a ver com conexão, Bruno? Por quê? Porque a gente faz conexões com as pessoas, através dos interesses e personalidades e diversas coisas. E esse amigo, ele é um dos meus amigos mais estudiosos. Inclusive, hoje ele está vivendo na França e ele é da área de astronomia e é uma parada, assim, ultra foda. É um universo, assim, que pra mim é um universo à parte. É uma parada que eu admiro muito e entendo muito menos do que eu gostaria de entender. Mas Mas basicamente essa pessoa foi que me apresentou RPG, me apresentou anime e cultura japonesa, me apresentou jogos, me apresentou filmes, um monte de coisa. Então, consequentemente, essa pessoa me levou para esse universo, me mostrou esse universo. E eu me interessei muito por esse universo. Tanto que até hoje eu sou imerso nele, né? E aí, através dele, eu conheci o meu segundo amigo.
E através desse segundo amigo eu conheci outros 3, 4, e assim eu fui formando meu círculo de amizades. E consequentemente depois eu acabei através desse primeiro amigo ainda conhecendo um outro moleque que virou meu amigo quando eu me mudei para outro lado da cidade. Então a gente vai vendo, assim, parando para analisar essa cadeia de eventos e tudo o que aconteceu, eu fico assim, cara, tá tudo conectado. É tudo muito efeito borboleta, sabe? Foi um evento, um pequeno evento. Eu fico pensando, e se eu tivesse ido uma sessão depois? Ou uma sessão antes? Ou se ele tivesse ido uma sessão depois? Ou uma sessão antes? Ou se a mãe dele tivesse dito que não ia naquele dia? Ou se a minha tia tivesse dito que não ia naquele dia? O que que... Eu podia não ter conhecido ele. Podia não ter... Podia ser uma história completamente diferente na minha vida. E eu não sei quem seria o Bruno hoje. Eu não sei se seria esse mesmo Bruno. Poderia ser um Bruno fodão? Poderia ser um Bruno meio... Não sei nem se vocês iriam me conhecer. Então, quando eu penso nisso, eu vejo como as coisas estão conectadas na nossa vida, sabe? E aí, e eu penso hoje em como eu vejo as pessoas, talvez, é, é, atropelando, né, essas conexões por motivos que não são tão conectados assim com elas, sabe? Ou por motivos que, alguém me falou o quê, sabe? E cara, eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Eu realmente nunca conseguiria fazer isso. E às vezes a conexão ela vem num simples olhar, vem em experiências em comum, vem em universos parecidos, e a gente tem que sentir essas conexões, sabe? Isso faz a gente ser humano. Isso é o que faz, isso é uma grande diferença entre nós e o mundo animal, é que a gente consegue racionalizar essas conexões. E nós somos uma das poucas espécies capazes realmente de emoções e de sentir e de compreender essas emoções. Então, o que acontece com isso, né? A gente, consequentemente, a gente é o único capaz de dizer assim: pô, eu tô sentindo isso. Caraca, eu tô sentindo uma conexão forte com essa pessoa. Sabe aquela coisa da intuição, do instinto, de você chegar e dizer: puta, essa pessoa é confiável, essa pessoa é muito foda. Então, isso faz muita parte de quem nós somos, de quem nós nos tornamos. Todas essas nossas conexões, nossos laços, são muito importantes. Então, pensa bem na sua vida. É, eu vou dar um exemplo aqui de quadrinhos que vai servir para um outro vídeo também, mas é uma outra parte dessa mesma história. A gente tem uma história que foi adaptada para cinema, inclusive, chamada Guerra Civil, da Marvel, né? E na Guerra Civil, a gente vê muitos eventos que geraram consequências catastróficas. O que acontece é que, por exemplo, nos quadrinhos, né, na Guerra Civil, ele foram criadas situações em que muitos heróis e muitos personagens que estavam muito ligados a nós, né, questionaram essas conexões, questionaram essas ligações entre eles, tá? Então, tem muita coisa importante, muita coisa forte nessa história. Porque você pega. São grupos de heróis que trabalhavam juntos o tempo todo. Você tem o Homem de Ferro, o Capitão América, se bem que o Hulk e o Thor eles estão fora dessa história nos quadrinhos, por outros motivos diferentes do motivo do cinema. Uh, Você tem o Pantera Negra, Namor, você tem vários heróis que participam dessa história e que eles têm a, a, essa conexão entre si por várias vezes que se ajudaram. Mas, ao mesmo tempo, você vê vários heróis que atropelaram esses laços e você vê vários heróis que não conseguiram, que não romperam com isso. E que não romperam com quem eles realmente são, com quem eles realmente se tornaram. Então, sempre que você pensar em romper um laço, pensa no que aquela pessoa afetou a sua vida até hoje. Pensa em quem você já se tornou por aquela pessoa e pensa em quanto você já afetou a vida daquela pessoa antes de fazer isso. Porque às vezes um laço rompido pode nunca mais se recuperar da mesma maneira. E, e aquilo que motivou o rompimento desse laço pode ser algo nem tão relevante assim, sabe?
Pode ser futebol, pode ser política, pode ser uma discordância religiosa, podem ser N coisas. Pode ser uma discussão sobre, o anime tal é melhor que o anime B. Besteira, mas já aconteceu. Já vi acontecer. Então, se você vê essas conexões, se você tem essas conexões, essas ligações na sua vida, valoriza isso. Enxerga onde isso te levou, o quanto isso faz parte da sua vida e o quanto isso foi relevante para a sua vida até hoje. E, e bota isso na balança antes de fazer uma guerra civil, antes de criar uma nova guerra dentro do seu meio, dentro da sua vida. E, e pense em o quanto esse universo é maravilhoso. E se essa conexão lá atrás afetou tanto na sua vida até hoje, pensa em quanto ela pode afetar para o futuro, enquanto você pode afetar outras pessoas por causa dessas conexões, tá? Então é isso, galera. Aproveitem esse período do Covid em que está tudo mais virtual e façam laços, façam conexões, façam ligações entre as pessoas. Fortaleçam esses laços, não, ao invés de enfraquecê-los e de brigar por, porque o time de futebol que causou sua briga está lá ganhando milhões e os jogadores estão lá jogando e estão ganhando milhões também e está todo mundo vivendo a vida deles. E os políticos que causam a sua briga também estão lá. Se duvidar, se duvidar não, tenho certeza. Saindo do Congresso, eles param, sentam no mesmo bar e tomam cerveja juntos. Nem no mesmo bar, eles param no mesmo alojamento, no mesmo dormitório, no mesmo hotel e pegam o uísque deles de sei lá quantos mil reais e bebem com o nosso dinheiro pagando. Enquanto a gente está aqui se degladiando que nem um bando de otário. Então, valorize as conexões reais que você tem, tá? Não pensa nesses laços superficiais, nesses pseudolaços que você cria ou que as pessoas dizem que você criou. Pense mais, pense maior e pense melhor, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Como sempre, GG e até logo.